Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Você com a gente na sua telinha, na sua telona. Estamos chegando para mais um Pantanal nos Esportes para conversar com você sobre futebol. É isso, vamos falar de futebol hoje novamente. Ontem tivemos elite no futebol mato-grossense, viu? O misto foi até Salvador e teve um empate muito amargo, viu? Aquele gosto de derrota contra o Vitória. A partida terminou empatada em 2-2. Vamos conversar sobre isso e também sobre o campeonato que tem, né? O Cuiabá na Série B, na Copa do Brasil. O Dourado se preparando para essas competições que começam em março. Já anunciou 2 jogadores, está negociando com mais um atacante aí do Mirassol para vir por empréstimo. Vamos conversar sobre isso também. E além do mais, mercado da bola, mas não é jogador, treinador, viu? Tem o Vasco que demitiu o Diniz, querendo o Renato Gaúcho, E o São Paulo um pouquinho preocupado. São Paulo ficou sabendo que o River Plate, que demitiu Marcelo Gallardo, um dos maiores treinadores de sua história, tem o Crespo como interesse aí para assumir o comando técnico da equipe. Tudo isso para a gente conversar com você, convidando a sua participação no telefone que está na sua tela. É o WhatsApp do Pantanal nos Esportes, aberto para você, 659-9694-3737, 659-9694-3737. E além de falar de futebol com a gente, você vai participar de um sorteio. Você que mandar a mensagem vai estar participando de um sorteio de um par de ingressos para misto e Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil. É o jogo que acontece amanhã no Dutrinha, jogo histórico para o misto. Você pode estar lá no Dutrinha para participar desta história e a Pantanal nos Esportes, a TV Pantanal, te coloca no Dutra, viu? Então vai mandando a sua mensagem para participar do sorteio. Tá valendo um par de ingressos para misto e Botafogo na Paraíba na Copa do Brasil. João Neto, a terça-feira costuma ser um pouquinho mais xoxa, mas hoje tem bastante coisa para a gente comentar com esse sorteio, inclusive. Bom dia, né? Não teve almoço ainda, então bom dia. Bom dia. Bom dia, Manfra. Bom dia, amigos da TV Pantanal, amigas da TV Pantanal. Bom almoço para quem está almoçando, acompanhando a gente aí. É movimentado, né? A gente tem o jogo de ontem, tem treinador que caiu, tem time argentino dando uma perturbada na cabeça do São Paulo aqui num momento que não é tão interessante para isso. Então de novo, né? São Paulo, a gente vai comentar sobre isso, mas de novo São Paulo vivendo, né? Essa ânsia de perder um treinador no momento que tá legal, né? Teve a época que teve o boom de seleção, né? O Osório começou a fazer um bom trabalho, Bausa começou a fazer um bom trabalho, Dorival, e agora é o River. Lembrando que o Crespo é ídolo do River, né? Mas sei lá. Depois a gente fala disso. Pô, o João Neto acho que tá um pouco triste para falar dessa questão do Crespo. Não, eu acho que não vai acontecer nada não, mas depois a gente fala sobre isso. Tá preocupado um pouquinho. Bom dia para você. Bom dia Manfra, bom dia João Neto, bom dia pessoal que está acompanhando a gente no Pantanal nos Esportes. Certamente está preocupado o João Neto, hein, cara? Eu estaria preocupado se eu fosse ele, mas vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco, falar bastante do Dourado também, trazendo novos nomes aí. Vamos ver se esse time agora faz alguma coisa na Série B, né? Se faz um ano um pouco melhor do que o ano passado. A gente vai saber como chega o Cuiabá para a Copa do Brasil, que é o primeiro compromisso do Dourado pós, né, o Campeonato Mato-Grossense, enfrenta o Santa Catarina fora de casa. A gente vai falar do elenco que o Cuiabá está montando. Mas antes, vamos relembrar o que aconteceu ontem em Salvador. Na tarde de ontem, o misto visitou o Vitória, abriu 2-0 no primeiro tempo e no finalzinho da segunda etapa deixou empatar. A partida terminou em 2-2. Vamos lembrar desse momento que não foi tão bacana para o misto? Vamos? No estádio do Pituaçu, em Salvador, na Bahia, as Tigresas, na segunda rodada da Série A1, enfrentaram Vitória. E logo aos 3 minutos do primeiro tempo, Jéssica de cabeça abre o placar para o misto. 1-0, festa das meninas mato-grossenses em solo baiano. Aí a festa de Jéssica, o misto dominava o jogo e partiu para cima em busca do segundo gol. Nesta linda jogada pela direita, o cruzamento na área, a goleira sai mal e a bola sobra limpa para Joicinha. Aos 42 do primeiro tempo, ampliando agora, Tigresas 2, 0 Vitória. Aí a festa das jogadoras do Misto Esporte Clube na Série A1. Mas no segundo tempo, Vitória partiu com tudo para cima e diminuiu com este golaço de Bárbara. Belíssima cobrança de falta no ângulo direito, indefensável, 2-1. Isso aos 37 minutos.
E no final do jogo, a goleira abistense saiu mal na bola parada. No cruzamento que veio da direita, Duda manda para o fundo da rede, decretando o empate aos 45 minutos. Na etapa final, placar final, Vitória 2, Misto também 2. Na próxima rodada, dia 14, as Tigresas vão a Mogi das Cruzes, São Paulo, enfrentar o Santos. Pois é, Misto acabou cedendo esse empate, abriu 2-0 no marcador, cedeu empate em 2-2 na reta final. O primeiro gol do Vitória foi aos 37 do segundo tempo e o segundo já no apagar das luzes. João Neto, você falou que assinaria esse empate ontem, mas não nesse cenário, né? Neste contexto, nessa história, é gosto de derrota para o Misto. Mais ou menos como foi o empate do Dito Souza, né? Se você conversasse antes do jogo, falasse, ó, 1-1 aqui tá bom, tava legal. Mas depois que o Operário teve um jogador expulso no primeiro tempo e tudo muda de cenário. Ontem é a mesma coisa, quando você abre 2-0 no primeiro tempo, jogando bem, o Misto tinha as principais ações da partida, então acho que fica muito caro esse empate, né? O Misto teve alguns problemas, a atacante que me fugiu o nome agora, que fez um bom primeiro tempo, foi substituída no intervalo, ela passou mal antes do jogo, Luana. Teve problemas estomacais, vômito e tudo mais. Por opção do treinador, ele coloca a Galto, que é a meio-campista paraguaia, camisa 10, seleção paraguaia, campeã da Libertadores. Eu vou condenar o treinador por ter feito isso? Eu não vou condenar o treinador. Estava 2-0, acho que a cabeça dele foi o seguinte, eu vou colocar uma meia criativa no lugar do atacante, vou matar esse jogo definitivamente. Tem gente que acha que ele deveria ter fechado um pouco mais o meio campo, colocado ali uma segunda volante, ter tido mais o controle do jogo, mas são opções que o treinador tem no momento ali. Eu não vou o criticar por ter sido ofensivo, entre aspas, porque ele tira um atacante para colocar uma meia, mas foi uma opção que ele teve. Eu acho que o Misto sentiu muito a questão física no segundo tempo, provavelmente por conta do calor, provavelmente também por conta dessas questões de antes do jogo, de algumas atletas não terem passado bem. Jogo às 2h30 da tarde em Salvador. Meio segundona. Loucura, né? Pela madrugada. Completa loucura você jogar um horário desse em Salvador. Lá era 3h30 da tarde, né? 3h30 da tarde lá. Não tem explicação para se fazer isso. Não tem nenhuma defesa para a CBF autorizar que se tenha um jogo em Salvador nessa época do ano. Às 3h30 da tarde. Vamos lá, não tinha transmissão em TV aberta, ou TV fechada, pelo menos não me consta. Não tem nenhuma... O estádio não estava sendo utilizado, não ia ser utilizado para nada. A única coisa que me vem na cabeça é economia com energia para não ligar refletor. Aí devido ao Vitória. Devido a sem vergonhice mesmo, né? Campeonato Brasileiro de Série A. Não estou garantindo que seja isso, mas... É o único motivo? Tem nenhuma outra coisa para vir na minha cabeça. Porque o Vitória nem para, sei lá, pedir para colocar no calor, porque sabe que o Misto joga no calor também. Pois não consigo achar nenhuma outra razão a não ser economia de energia. Mete umas placas pro solar lá e tira esse problema, né? Pelo amor de Deus. Não tem como você jogar futebol às 3h30 da tarde no calor que faz em algumas regiões do Brasil. Eu acho que me sentiu bastante fisicamente no segundo tempo, então para mim, foi uma somatória ali dessa parte física com um pouco de desorganização. Acho que o Misto podia estar mais atento. O primeiro gol é um gol de falta, um golaço, não tem muito o que se fazer ali. Muito mérito da batedora, da Bárbara, jogadora do Vitória. O segundo gol, para mim, é uma falta desnecessária na ponta direita do ataque do Vitória, na ponta esquerda da defesa do Misto, ali na parte defensiva do Misto, e uma falha também da goleira, né? Acho que a zaga não se posicionou tão bem, não subiu tanto como poderia subir, e a goleira foi mal também. São coisas do futebol, acontecem, mas assim, é um resultado que vai ser bem doloroso para o Misto, porque você conseguia recuperar os pontos perdidos aqui. E se a gente pegar aí uma análise de briga contra o rebaixamento, o Flamengo, pelos especialistas no futebol feminino, não é uma equipe que vai brigar por título, vai brigar mais na parte de baixo, do meio para baixo. O Vitória está no mesmo patamar do Misto, então isso é um ponto de alerta para o mistense, para a comissão técnica, para as atletas do Misto. Nós pegamos duas equipes que estão no confronto direto conosco e não vencemos. Ainda não pegou, por mais que o nome do Flamengo assuste, o Flamengo não é o Corinthians, não é o Palmeiras, o São Paulo, o Cruzeiro, que são times fortes dentro do futebol feminino. Pois é, então assim, vai ter que buscar esses pontos com equipes que são mais qualificadas e isso gera um ponto de preocupação. Inclusive, o próximo adversário, que é o Santos, já é mais qualificado, já tem mais tradição que esses dois times. Tanto que o Vitória, tanto que o Flamengo.
Jogo fora de casa, aí fica complicado pro misto, né, Davi? Depois de perder em casa, jogando bem, empatar fora do jeito que foi ontem contra o Vitória, buscar resultado contra o Santos é complicado, né? Exatamente. Eu acho que se a gente pegar justamente no planejamento da temporada, o empate contra o Vitória não é exatamente resultado ruim, jogando fora de casa, né? Vai ser ruim se o misto empatar jogando no Dutrinha de novo, né? Seria ruim, né? Não tem, eu esqueço que não tem retorno Não tem, só o no só Campeonato ida. Brasileiro Feminino, né? É turno. só ida. Mas enfim, não é um resultado por si só ruim um empate contra o Vitória jogando fora, né? É ruim quando o misto enfrenta adversários diretos no Dutrinha e não consegue vencer. Acho que aí é o pior cenário. Mas vencendo por 2-0, era um jogo para aproveitar e ganhar os 3 pontos. Contra o Santos, é um jogo que o misto vai mais uma vez como franco atirador para tentar buscar 3 pontos jogando em Mogi das Cruzes, né? Não vai ser na Vila. E aí fica um pouquinho mais complicado. Isso pode, é claro, abalar um pouco o emocional da equipe, pode abalar essa moral justamente das jogadoras. Mas dentro do planejamento eu acho que não tem nada muito fora da curva, assim. Dentro do planejamento não, vou falar dentro do esperado de uma temporada, acho que não tem nada muito fora da curva até agora para a equipe do misto. O Santos ainda é uma equipe acessível, né? Sim. Ainda é. Melhora, não é mas ainda é uma equipe acessível. O são os Santos bambambãs. subiu da B, né? Também, né? Também subiu da Série Mas a B. questão é mais a tradição, o peso É. da camisa, toda essa, Mas a gente essa vê coisa hoje que o o futebol, trabalho querendo ou não, leva, né? o trabalho no masculino já não está sendo muito bom. Então, provavelmente, do feminino também não está sendo tão bom. Ainda não é uma potência, mas eu acho que ainda dá jogo, né? Ainda é um jogo que vai ser mais ou menos equipes ali que, para mim, vão estar brigando durante o campeonato todo. Ainda tá no né? nível do misto. Vão estar brigando durante o campeonato Não é todo. a galera acima, não. Então, acho que ainda é um jogo acessível. E eu vi muita coisa boa. Eu acho que, inclusive, o misto, mesmo cedendo o empate, eu acho que o misto teve uma evolução bem legal do primeiro jogo para o segundo. Eu vi um time mais dinâmico, um time mais veloz, um time que trabalhou a bola com mais tranquilidade. Eu acho que ter essa evolução é importante também. Infelizmente, o resultado acaba sendo muito ruim pela maneira que a partida transcorreu. Mas que teve evolução, que teve melhora, isso para mim ficou nítido. Eu vi grande parte do jogo, não consegui ver 100%. Talvez essa melhora tenha vindo porque tem o tempo, né? Tem um hiato, tem um tempo de um jogo para o outro dentro do Campeonato Brasileiro Feminino. Só acho importante Inclusive, o misto ressaltar jogou ontem e joga só dia 14 de novo. Tem tempo contra de o trabalho. Santos. Vai né? ter tempo para trabalhar. que o João Neto falou, né? O trabalho do Santos não é bom no masculino, não deve ser tão bom no feminino, mas é que são coisas muito diferentes. Então a gente vê o Corinthians, por exemplo, que é uma crise danada no masculino e no feminino é uma hegemonia. O próprio misto. Mas já começou Série a D dar no uma coisa no feminino já do No Corinthians. feminino viu? tem. Tá tendo uma na baguncinha elite. lá? Começou umas discussãozinhas ali. Exatamente. E a Ferroviária. Não vou me recordar o nome, mas a dirigente do futebol feminino do Corinthians está reclamando que não tem muito acesso com a alta cúpula do Corinthians. Não estão dando muitos olhos, né? A Ferroviária é tradicionalíssima no futebol feminino e não tem a mesma tradição no A futebol Ferroviária, ela foca muito, entre aspas, no futebol amador, né? O futebol feminino é o profissional, mas a base da Ferroviária também é muito forte, né? Acho que o menor investimento que a Ferroviária tem é no time masculino profissional. Porque a base é muito forte, o sub-20 é forte, o sub-17 é forte, o feminino, que aí já é futebol profissional, é muito forte também, já é um clube de tradição no futebol feminino. E no caso do Corinthians é um oásis no meio do deserto, né? O Corinthians é quem investe. O São Paulo começou investindo muito na década de 90 no futebol feminino, com Cici, Kátia Silene, foi meio que um provedor do futebol feminino no Brasil, mas depois abandonou completamente seu futebol feminino, tendo passado vergonha até em declarações de Formiga, por exemplo, falando do que tinha na estrutura do São Paulo. O Corinthians é um oásis, o Corinthians trabalha seriamente o futebol feminino. Então o Corinthians, assim, a gente não consegue fazer tanto esse parâmetro porque eles realmente levam muito a sério, até na questão da torcida, né? 40 mil torcedores em jogo do futebol feminino e tudo mais. Agora o Santos, eu não consigo ver essa distinção, porque a vida do Santos está muito conturbada, né? A gente vê uma vida do Santos conturbada, mas é diferente de um Corinthians que tem uma vida conturbada, mas tem um caminhão de dinheiro entrando o tempo inteiro no Corinthians, as coisas giram, acontecem. No Santos parece que é muito menorzinho, é muito mais difícil de se resolver, ainda não né? tem patrocinador master. Muito mais difícil de se resolver Faz problema. alguns, se não me engano, uns 4, 6 meses que o Santos não tem patrocinador master. Com o Neymar lá. Muita gente falava, né? O Neymar voltando, Ele vai, tá negociando com a Bet, render que patrocínio é e tudo mais. Vai acusada tudo pra de ele. lavagem de dinheiro. Mas negociando ainda, né? Não Que tá é fechado. 01, alguma coisa Eu assim não o nome vou da saber Bet. qual que é. É uma Bet que faz propaganda com a Deolane. Tá informado, né, João? Sim. Caras muito bem Parabéns. informados. Tá informado das contratações do Cuiabá também? Menos que vocês dois. Fala pra gente na câmera ali, quem o Cuiabá contratou então?
Davi, quem o Cuiabá contratou? O Cuiabá anunciou ontem o Luiz Otávio, volante, que veio do Confiança, e anunciou também o goleiro, o Marcelo Carné. Carné. Carné, mano. Eu achava que era Carré. Não, é Carné. Marcelo Carné. Que estava no Velo Clube, que foi rebaixado, né? O Luiz Otávio também já estava no Os dois no estavam, Velo os Clube, dois foram aliás. titulares do Velo Ele jogou Clube no Confiança Campeonato Paulista. antes do Velo Clube, mas os dois estavam no Velo Clube. Pois é, o Cuiabá anunciou 2 contratações. Depois do Campeonato Mato Grossense teve o anúncio do Everson, né, volante, e também do volante PP, talvez a principal contratação do Cuiabá até aqui para a temporada de 2026. E ontem anunciou mais 2 jogadores, o Marcelo Carné, goleiro, e o volante Luiz Otávio. Os dois defenderam o Velo Clube dentro do Campeonato Paulista de 2026, rebaixados, foram titulares jogando os 8 jogos do time na primeira fase. Boas contratações de jogadores rodados, né, digamos assim, João Neto. O Luiz Otávio um pouco menos, mas em clubes de expressão, como Confiança, Botafogo e Atlético Paranaense, agora o Velo Clube. E o Marcelo Carné, goleiro, um pouquinho mais, né? Inclusive, foi ele o goleiro do Juventude da Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro em 2021. Cai naquela de jogadores que têm rodagem na Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Carné eu conheço mais. Já acompanhei Tem um nome mais a consolidado, carreira 36 dele, anos de né? idade já. O que eu acho que é mais importante nisso é a gente fugir daquilo, mais uma vez, da história do time extremamente jovem para jogar o Campeonato Paulista, né? Porque eu acho que assim, a Série B, desculpa. Quando a gente imagina a jovialidade, eu não penso apenas na idade. Às vezes tem moleque aí de 22, 23 anos que já está mais experiente do que cara de 30. Então o Cuiabá está trazendo jogadores que têm experiência em competições, né? Mas é que eu acho que não tem isso do time jovem para jogar Série B. Acho que Não, no não início do ano existiu tinha. isso. No início do ano tinha. Não, Não, tinha tinha a no Mato conversa de Grossense. montar um time com oportunidade para base no campeonato da Série B. Ele Com falava... oportunidades para base, é outra Não, coisa. não era nem oportunidades da palavra. Ele falava falou, se que... for para contratar jogador jovem, eu prefiro usar os da base. Não, mas a O diretoria que eu chegou acho que ele a entendeu falar... que não dá para fazer, porque vieram alguns jovens Mas eu também. acho que a diretoria chegou a falar que a base do time seria da base. Inclusive, falou, nossa Não. base é muito forte, a nossa base vai ser o do time. Tanto que a gente teve discussões no início do ano, falando, eu inclusive falei no programa de rádio, que eu acreditava numa junção de jovialidade com experiência. Então a gente não falou isso à toa, foi porque ele deixou meio que claro que o trabalho seria muito mais voltado para a base do que para o Mas profissional. quem falou isso foi o Não, Cristiano? Cristiano. Que Não, a mas base não foi do isso. time seria da base. Sim, na entrevista Não. para a CBN. Não disse isso. Ele disse que haveria espaço para a base. O Caleb vai jogar, o Caleb veio da base do Cuiabá, o David deve ser também jogador importante nessa temporada. Certamente vai ter espaço para outros garotos que jogaram ali o estadual, acho que o Vitor Bárbara vai ter espaço, o Marcelinho também deve ter espaço em alguma medida, talvez até esqueci o nome do outro lateral agora, Tem o Luiz, que jogou pelo Cuiabá. tem o Luiz Soares, Mato Luiz Grossense. Felipe. Não, Gabriel porque ele Mineiro. jogou na lateral, Gabriel Mineiro. O Gabriel Mineiro deve ter espaço também na Série B, mas ele disse sempre que o Cuiabá ia contratar jogadores pontuais com mais experiência, que o Cuiabá precisava de jogadores experientes, precisava de jogadores para liderar dentro de campo, alguns jogadores para resolver um pouco melhor a situação. Ele falou que ia ter isso e falou também que ia ter jogadores com menos experiência de Série B, no sentido de jogadores que ainda não viveram um acesso, jogadores que ainda não viveram a Série A e que queiram viver. Segura isso aí, Davi, essa questão de jogadores que não jogaram a Série B. Claro que não é uma regra, Não, mas que o não Cuiabá jogaram. está negociando um empréstimo de um jogador do Mirassol, que é o Rodrigo Rodrigues, e ele tem 60 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. É pauta para a gente comentar na volta do intervalo. O intervalo é rapidinho, já. Estamos de volta, não saia daí. Estamos de volta, voltamos com mais Pantanal nos Esportes para continuar falando de futebol com você. E já vamos direto pro WhatsApp, porque a galera mandou mensagem aqui pra gente. Começar pela dona Benedita, que quer participar do sorteio, viu? Mas que sorteio? Um par de ingressos para Misto e Botafogo da Paraíba amanhã no Dutrinha. É jogo de Copa do Brasil, é jogo histórico que a TV Pantanal, que o Pantanal nos Esportes coloca você
dentro do Dutra, tá bom, torcedor? Então a dona Benedita já saiu na frente, já está participando. Bom dia, me chamo Benedita Assunção, do bairro Araés. Gostaria de ganhar esse par de ingressos para assistir o misto amanhã no Dutra. Vai mistão para cima deles e ela termina aqui, ó, torcedora fiel. Ela saiu na frente, faça como ela, participe no WhatsApp 659-9694-3737. Quer participar do sorteio de um par de ingressos para Misto e Botafogo da Paraíba? É Copa do Brasil, que você vai acompanhar direto no Dutra. WhatsApp na sua tela. 659-9694-3737. Estamos esperando a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, viu? Está aberto para a sua participação. Continuar com a participação do Cuiabá dentro do nosso programa. O Cuiabá encaminhando o empréstimo do atacante Rodrigo Rodrigues. Não é Bruno Rodrigues, não. Esse é do Cruzeiro. Rodrigo Rodrigues, jogador do Mirassol, que ficou 3 meses no Mirassol. Aí os caras foram lá, contrataram o Tiquinho Soares, perdeu espaço e vai ser cedido por empréstimo ao Dourado até o fim deste ano. Não tem como avaliar o trabalho dele no Mirassol, foram só 3 jogos disputados pelo clube paulista. Mas dentro do último clube dele, que foi o Operário do Paraná, jogou a Série B do Campeonato Brasileiro, 60 jogos, 7 gols, 3 assistências. É um nome que pode ser importante para o Cuiabá. É o único centroavante de ofício do elenco, né? Chegando, confirmando de fato a contratação do jogador, é o único centroavante de ofício do elenco, João Neto. Quais são os números dele na Série B? 60 jogos? 60 jogos, 7 gols, 3 assistências pelo Operário do Paraná. E ele é centroavante, 9. Centroavante. Os números são bem ruins. Assim, eu não vou analisar o cara apenas pelos números. A gente não sabe o que aconteceu na vida dele nos últimos tempos aí. Mas para um cara que é 9 de ofício, Sim. Se fosse um ponta, se fosse um atacante mais de assistência, era diferente, né? Mas um 9 de ofício em 60 jogos fazer 7 gols é muito pouco, né? É muito pouco. Então, assim, vamos torcer pro rendimento dele, para os números dele no Cuiabá aumentarem. Eu não sou do tipo que condena a contratação antes dela acontecer. Eu estou escaldado aí de jogadores que não tinham nome, que não tinham grife, chegaram, resolveram completamente o problema dos seus clubes e foram ótimas contratações, principalmente pelo custo-benefício. Então vamos esperar para ver se ele vai realmente render no Cuiabá, mas que os números não são bons, na realidade são bem ruins os números, né? O João Neto está um pouco preocupado com os números do nosso amigo Rodrigo Rodrigues. Você que me deixou preocupado, eu não sabia dos números. Não, mas eu teve que falar se você os números. Se você não fala, eu só ia elogiar a contratação. Se você falou dos números, você me induziu. Sabendo dos números, do histórico do jogador, o que você acha da contratação para o Cuiabá? Não deve ser o centroavante titular, devido aos números, né? Você acredita que vem mais algum por aí? Pegando os números, é uma queda de desempenho, né? Se a gente pegar em relação ao Alisson Safira. O Alisson Safira teve mais gols que ele só na temporada passada. Ele finalizou com 9 gols, né? Em 15 jogos, o Safira teve mais gols. Exatamente. Ele finalizou com 9 gols, né? Foram 9 gols, se não me falha a memória. 9 gols. E tendo uma lesão que tirou de alguns jogos. Exatamente. Ele não jogou a Foi até temporada goleiro. inteira. Não jogou a temporada inteira pelo Cuiabá. Sem Eu tô contar com as saudades assistências. do Alisson Safira, confesso pra vocês. Exatamente. Ele tá jogando bem lá no Juventude, né? Então, é uma queda de desempenho nesse sentido, né? Se a gente pegar friamente os números. Mas, claro, pode ser que o Rodrigo Rodrigues chegue, se jogar titular, encaixe muito bem na equipe e consiga melhorar esses números que ele teve jogando pelo Operário. Se o Mirassol o contratou, Mirassol jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Jogando uma Libertadores, né? Jogando uma Libertadores, certamente há alguma coisa de bom Alguma coisa tem. no Rodrigo Rodrigues, né? Não é um jogador para se descartar, mas preocupa essa queda no rendimento, em teoria, dos números do Alisson Safira para os números do Rodrigo. A gente tem que ver também se ele vai ser o titular, né? Se ele vem para ser o jogador titular. Eu entendo que foi uma oportunidade de mercado que o Cuiabá viu, né? Então o Tiquinho Soares chegou no Mirassol, esse cara perdeu espaço, o Cuiabá foi lá e trouxe ele. Pode ser que essa seja a questão, uma oportunidade de mercado. O Cristiano falou que tinha 10 jogadores acertados já, que seriam anunciados. Foram até agora 4, 5? Foram 4. Então ainda tem 3 volantes, um goleiro e esse Rodrigo Rodrigues aí, se for vir, o 5º. Então ainda tem normalmente pelo quando menos surge o uns nome 5, do Cuiabá, 6. ele vem, né? Normalmente quando sai o burburinho é porque ele já tá certo já. Ah, o William Potker não veio. Mas o Potker foi um burburinho muito pequenininho, foi de um dia só, né? Burburinho recente.
Vamos continuar falando de Cuiabá com Matheus Figueiredo no nosso WhatsApp participando com a gente no 659-9694-3737. Falou o seguinte aqui, ó. Fala Pantanal nos esportes. Cuiabá reforçando elenco para a Série B. Parece que outro time que vai disputar esse campeonato do que foi usado no Mato Grossense. Vem forte para subir para a elite do Brasileirão? E outra pergunta. Cuiabá tem conversa para trocar de técnico? Conversa para trocar de técnico não tem, né, bancada? Ninguém tem essa informação. Se tivesse essa conversa, as declarações do Cristiano na reta final seriam completamente incoerentes. O trabalho do Eduardo Barros será avaliado na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série B. Palavras do Cristiano Dresch. Mas devido a esse histórico no Campeonato Mato Grossense, caso avance na dificuldade ou até, quem saiba, seja eliminado contra o Santa Catarina na Copa do Brasil e comece mal a Série B do Campeonato Brasileiro, 3, 4 jogos sem vencer, uma vitória em 3 jogos, 4 jogos, aí eu já não sei. Como que o Cristiano falou, eu não vou cobrar que ele me entregue camarão, sendo que eu só dei Pacupeva para ele. Sendo que eu entrego o Pacupeva. Mas ao mesmo tempo, o Cristiano também não é de esperar tanto assim para ver se o desempenho vai rolar na eu acho que já importa, começando né? mal a Série B, se começar, já não fica... O Valentim foi demitido na primeira rodada da Mas Série A o Valentim, ele era muito descontente com o trabalho do Valentim. E o que eu sei é que ele conversou com alguns líderes, pediram para o Valentim não sair após a ideia dele era demiti-lo antes de começar o Brasileiro. Alguns líderes do elenco procuraram e falaram assim, mantém o cara, fomos campeões Mato Grossense e tudo. Ele falou, beleza, se não tiver uma estreia boa, eu demito. Acabou o jogo, empate na estreia, se eu não me engano, contra o Criciúma. Juventude, né? Contra o Juventude, uma hora depois o Valentim estava demitido, né? Então já era uma vontade dele de antes, né? Uma eliminação semana que vem já colocaria uma pulga atrás da orelha. Se acontecer a eliminação, acho que já cai na eliminação. Será? Se acontecer, dependendo do que for, se for no mesmo tempo com normal. o bom trabalho do depende, Santa Catarina no ano. ano. Se o cara tomar um 4-0 pro Santa Catarina, vai cair. Aí eu não é que o Mas trabalho no Mato Grossense, por mais que foi Pacupeva, que foi cedido para Eduardo Barros, não foi legal. Dava para ter feito uma coisa melhor. Cara, e esse negócio da Pacupeva aí me incomoda, sabia? Fico imaginando a cabeça do atleta. Jogou os jogadores aos leões? Sim. E não é comum do Cristiano. Você não gostaria de ser chamado de Pacupeva? Não, até porque eu não gosto de Pacupeva. De eu chegar aqui e falar, comeu o comentarista Pacupeva. Não é comum do Cristiano, no contexto geral. Às vezes ele teve alguns confrontos diretos que ele foi mais incisivo, né? Mas pegar o todo, eu lembro de uma entrevista dele nesse tempo todo fazendo isso, que foi aquela entrevista mais esclarecedora lá, que ele falou que a gente tem jogadores aqui que não tem nível do Cuiabá. Eu lembro de uma. E de um trabalho já que é longínquo, então não acho normal. É que a gente tá falando de um contexto onde o elenco não estava pronto, não estava montado. Mesmo assim, ele tá falando de quem tá lá. Mas tu falou de uma galera que tava lá. Eu entendo o seu ponto, mas... o elenco continuaria. Tudo bem, mas era quem tava lá. Certo ele ser transparente, em falar pro torcedor qual que foi o eu não tô falando que ele tá certo, tô falando que eu não acho estranho da parte dele. É igual o Durilho chegar aqui, o que ele entregou pro Eduardo de Pacupeva... O Pantanal nos esportes vai virar uma pechada daqui a um tempo. Por enquanto tá só um pintadinho a palito aqui, daqui a pouco a gente troca. Não tô nem falando que tá certo, Cristiano Dresch, mas é que eu não me estranho com ele falando isso. Eu lembro dele ter feito algo parecido uma vez. Não me surpreende. Uma vez só, que foi aquela situação da coletiva que tinha o Daverson como ponto central. E para responder o Matheus, é cedo para falar se vai brigar para subir eu ou não tenho a menor ideia. Até os outros times da Série B também, a gente não tem uma certa noção. Quem sai ali na frente é Novo Horizontino, que já tem um projeto a longo prazo, há bastante tempo, né? E, logicamente, os times que caíram da Série A para a Série B. Tem o Sport, tem a Fortaleza, principalmente. Acho que Fortaleza com certeza vai estar forte. O Novo Horizontino já está forte há muito tempo. O Cuiabá é uma incógnita, é aquela coisa de você estar montando o time, remontando o time na porta do campeonato, né? Pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado. A gente vai ser aqui tem muito... menos de um mês, começa no dia 21 de março. Visionário, né, para poder falar se vai dar certo ou não. Mas eu espero um time do Cuiabá competitivo. Acho um time do Cuiabá pelo menos da mesma maneira que estava do ano passado. O Matheus falou de troca de técnico aqui envolvendo o Dourado, mas tem troca de técnico no Vasco, que demitiu o Fernando Diniz após essa nova derrota para o Fluminense por 1-0 na partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Acabou a linha para o Diniz e o sonho vascaíno, o sonho do Pedrinho, presidente do Vasco, se chama Renato Gaúcho. É o principal nome do Pedrinho do Vasco para assumir o comando técnico da equipe. Combina ou não combina Renato Gaúcho
com o time do Vasco da Tem Gama, Davi. uma fala do Eduardo Barros que eu falei pro Manfred que tinha que colocar hoje, ele não quis, velho. Qual? Tem uma Você entrevista. vai ficar bravo. Pra quem que é aquela entrevista mesmo? Eu não lembro Você pra quem lembra? foi a Eu entrevista, não lembro pra mas quem é um foi. recorte, ia ser cruel demais colocar aqui. O Eduardo Barros virou e falou: o Fernando Diniz, desse jeito, está para o futebol brasileiro tal qual Johan Cruyff para o futebol mundial. Em termos de técnico. Acho que o Cristiano tem que demitir ele imediatamente. Bom, agora à tarde, Cristiano. Mas é claro, a gente tá pegando aquela É um frase. corte, é um acredita, corte se muito... ele acredita eu não sei, eu nisso, não vi a entrevista Um corte completa. fora de contexto. Que a Se gente Eu ele vai estava acredita mexendo na minha nisso, internet. Se ele acredita nisso, que o Cristiano chegue no CT Eu agora estava e eu mexendo na minha demita. internet, eu vi esse vídeo e eu mandei pro Davi. Olha o que o técnico do Cuiabá disse. Eu até entendo o que ele quis dizer, mas eu não acho que... Eu não tá entendo certo. absolutamente Não, nada não do que ele tem quis como dizer. entender, não. Não Não tem como coisa entender, não. nenhuma. Todo Tem nada que respeito ao entender aí. Eduardo, ao Diniz. Que isso. Mas você sabe qual que é o É porque principal o estilo problema, do cara? Diniz é baseado no E estilo muita do Cruyff, gente né? vê isso, tá? Mas o Diniz... Mas acho que assim, gente o vê maior isso do problema Diniz, não é nem muita gente ver isso. Eu sei que muita gente vê isso, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Até da defesa da imprensa pro Diniz. O problema é que eu acho que o Diniz, ele pensa isso. Eu já O Diniz falei, pensa isso? eu nunca usei a metáfora Então fala com- do trabalho dele eu no nunca Vasco. Se o usei, auxiliar dele pensa. Eu nunca usei a metáfora com o Cruyff, mas eu já falei várias vezes que o Diniz, ele se sente o Guardiola das Américas. Ele acha que o jeito que ele enxerga futebol, que o jeito que ele monta as suas equipes é o jeito correto, pronto e acabou. Não tem essa, não, os jogadores não funcionam para isso, não interessa, eu sou o Guardiola das Mas Américas. isso não teve no Vasco. Vai fazer do Então, meu jeito. você não acha que isso mudou no Vasco? No Vasco foi o trabalho teve. mais sensal dele, mais Não pragmático. teve nada. Cara, eu acho que acho que mudou. Você já viu o time do Diniz fazer muito chuveirinho na área? Eu já vi em 2 momentos do Diniz ele fazer trabalhos mais sólidos que esse. Eu acho que naquela arrancada do São Paulo, em 2020, que ele chega à liderança, era um time que não jogava tanto no perfil Diniz. Não era Mais tanta sólidos que o coisa. do Vasco, qualquer trabalho foi. mais Não, sólido que o do falando das, entre Do aspas, trabalho, a das ideia. entre aspas, loucuraiadas, da saída de bola, do ataque louco, das mexidas. Aquele time de São Paulo, ele era bem redondinho, assim, era lateral jogando de lateral, zagueiro jogando de zagueiro, Uou. tinha saída de bola e tudo, mas não tinha tanto essas extravagâncias. E o início dele no Fluminense eu achei interessante também. Depois ele foi ganhando um corpo muito grande no Fluminense e começou a colocar um pouco da cara dele. Eu acho que agora no Vasco, cara, o principal problema do Diniz deve ter sido de ambiente. Eu acho que nem foi o fator campo, porque eu não vou mudar o que eu falei há semanas atrás. O time tinha volume, o time criava chance de gol e perdia chance de gol em abundância também. Não foi um jogo só esse contra a Chapecoense? Ah, não, foi vários. Hoje eu vi uma informação no Sport TV que eu não guardei, mas o Vasco nos últimos... Já que a gente tá pegou falando um de recorte lá número- de 300 finalizações nos últimos jogos e A gente X está gols, falando entendeu? de Muito número, o pouco. número dele no Vasco, ó, 56 jogos, 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas. No geral, os números deles são sempre bem baixos, né? Eu tô falando da parte das finalizações. Foi uma informação do Sport TV hoje, do programa Redação do Sport TV, que eu não tive tempo de anotar esse número, mas foi algo em torno de 300 finalizações e num curto espaço de tempo. E se você pega a conversão pegar, dessas se Se eu não me engano, o finalizações... Vasco é o time também, que né? mais finaliza da Série A até aqui. 3 jogos, Então, 3 jogos. Finalização, mas é o time finalização. que Se o mais cara finaliza. chutar a bola de fora da área, ela sair do estádio, é finalização. Tá, mas a gente não via isso no Vasco, a gente viu o Vasco finalizando mais de perto, finalizando mal, mas finalizando em jogadas construídas para se finalizar. Quanto? O tempo inteiro, só que a bola não é mal finalizada, então por isso que eu falo, eu sou crítico o do Diniz Diniz. teve o Ryan, o Diniz teve o Verratti, Eu o sou Diniz teve crítico- o Coutinho. Nenhum desses caras finalizava bem. Eu sou crítico do Diniz, mas eu acho que quando o time constrói em abundância, você tem que tirar um pouco da responsabilidade do treinador e passar a responsabilidade para quem está finalizando. Então eu acredito que neste momento, até pelo perfil e pelo que a gente consegue ver de pensamento do Pedrinho, eu acho que os problemas do Diniz foram muito mais de relacionamento. Eu acho que o que ele faz naquele jogo contra o Mirassol é um completo absurdo, principalmente quando ele cita o antigo treinador, quando ele fala, daqui a pouco vocês vão estar reclamando de mim igual vocês reclamavam do antigo treinador. Ele entrega uma conversa de vestiário ali completamente desnecessária. Tem gente que fala que teve um problema dele com o Coutinho, tem gente que fala que não teve um problema dele com o Coutinho, então a gente fica sem saber. Não tem como saber. Mas para mim, eu acho que o Pedrinho só tomou essa decisão porque estava meio fervilhando demais o ambiente do clube. Acho que não estava mais tão saudável, não. E aí eu vou lembrar até o Felipe Melo, que eu falei sobre o Felipe Melo de alguns comentários que eu vi dele. Ele sempre defende muito o Diniz e foi a opinião dele também. Ele falou, eu acho que o ambiente não estava tão bom. Às vezes as coisas mudam de caminho e não dá mais para se encaixar, não dá mais para voltar para o rumo certo, né? Então a decisão correta, Davi? Demitiu o Fernando Diniz. Não tinha mais clima, já que a gente está falando de ambiente. Não Eu tinha acho mais clima isso. no Vasco? Ah, cara, é que
Eu acho que o desempenho ele pode ser defendido até certo momento, até certo ponto dos resultados. Assim. Eu acho que os resultados do Diniz eram muito ruins para se defender o desempenho dele. O time finalizava, tudo bem. Mas um time que já teve Ryan, um time que já teve Verratti. Mas ele foi importante para o amadurecimento do Ryan. Muito. Foi importante. Um time que já teve Coutinho, um time que já teve jogadores desse calibre. E aí as finalizações não eram convertidas em gol, e aí as finalizações não eram convertidas em resultados, em vitórias para a equipe do Vasco. Acho que tem um problema aí, né? O problema pode não ser tático. Interrompeu o Davi, porque quando eu falo do volume e tudo, não é uma defesa ao Diniz, é uma divisão de responsabilidade. Eu acho o trabalho do Diniz ruim, mas eu acho que às vezes a gente vai focar muito no treinador e vai tirar a responsabilidade de quem pisa no campo. Sim, acho que tem que ter a divisão da responsabilidade. Mas é porque tem que ter mas o trabalho é ruim. Aí. Mas o trabalho é ruim. Mas o Diniz teve esse problema de material. É um trabalho meio, Vasco. é um trabalho meio Porque dorivalístico, né? A gente falava muito do Diniz, que o Diniz é bom, mas falta material humano. Quando ele pegar um time estruturado, um time bom, vai acho bem. Que isso aí já acabou faz tempo. Aconteceu um pouquinho no Fluminense, foi campeão da Copa Libertadores, Campeonato Carioca também na conta. Eu não acho que o material dele no Vasco era tão ruim, não. E no Vasco? Aí que tá. Esse time do Vasco é um time ruim? Falta material humano no Vasco? As contratações que vieram no meio da temporada do ano passado fizeram o time do Vasco ser bom. E aí o que eu falei agora aqui do trabalho dorivalístico. Ele foi bem só na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro parecia que ia, mas brigou para não cair. No início de ano agora parecia que ia, mas ele teve uma sequência de 9 mal. jogos invicto e não ganhou mais. E depois ficou 2 meses sem ganhar jogo. Então, assim, o Dorival, se você pega o 2023 dele com o São Paulo, foi só a Copa do Brasil, o brasileiro foi horrível. Se você pega o ano passado dele no Corinthians, foi só a Copa do Brasil, o brasileiro foi muito fraco. A reta final melhorou bem, mas no geral o brasileiro foi fraco. Então, acho que o Diniz ele teve isso. A Copa do Brasil deixou um sentimento diferente e aquele 6-0 no Santos também enganou muita gente, né? É que foi nesse momento aí dos 9 jogos. A partir do momento que o Vasco perde para o São Paulo em São Januário por 2-0 ou 2-1, ali desencadeia uma série de jogos ruins do Vasco e que termina o ano quase brigando para não cair. Então, o trabalho realmente é ruim. E a cada momento a gente vai falando uma coisa do Diniz. Antes do São Paulo era o seguinte, os caras não dão tempo para o Diniz trabalhar. No São Paulo ele teve tempo. Aí, antes de chegar no Fluminense, não tem qualidade. Aí lá ele teve qualidade. Só que os porém sempre vêm dele, cara. E eu acho que é isso. Ele tem que melhorar muito essa questão dele achar o trabalho dele o melhor do universo, pronto e acabou. Ele realmente acha isso, para mim fica nítido isso. Que ele acha que a forma dele ver, da forma dele pensar futebol é a única correta que existe. Que não tem alternância, não tem outra forma de se jogar. Isso pro Vasco, porque não teve isso no Vasco. Eu acho que esse debate no Vasco ele fica mais frio. Eu acho que, principalmente pela questão da saída de bola. Eu acho que para você ter a saída de bola que o Diniz gosta de fazer, primeiro que você tem que ter um time com qualidade para isso. Se você não tem um time... Não parecia uma regra no Vasco. Vamos segurar um pouquinho para falar do Diniz, que querendo ou não passado, já a gente volta do intervalo para falar também do futuro, talvez o futuro, né? O técnico Renato Gaúcho sendo aí o principal interesse do Vasco da Gama. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente está de volta, então não sai daí, a gente continua te esperando aqui. Voltamos com mais de futebol para você, agora seguindo no Vasco da Gama, mais Renato Gaúcho no radar. Sai Diniz, quem assume? O favorito é o Renato Gaúcho. A gente está falando de clima, Renato Gaúcho tem essa fama de ser o paizão. É o nome certo para esse momento do Vasco, João Neto? Não sou dos maiores fãs dos trabalhos do Renato, não. Você não queria o Renato na seleção depois do Fluminense no Mundial, né? Não queria depois do Mundial, antes do Mundial. Muita gente falava de Renato Gaúcho na seleção brasileira. Na época do sucesso dele do Grêmio, eu também não queria ele na seleção. Mas o Davi é a favor. O Ancelotti, ele era se fosse levar um rapaz brasileiro... aqui de vermelho é a favor do Renato Gaúcho na seleção. Hoje não. Mas já foi. Mas antes do Ancelotti, se fosse para escolher um brasileiro, tinha que ser ele. Aí. Não. Mas pro Vasco serve? Pro Vasco serve. Eu acho que assim, para esse momento, pelo estilo, principalmente se o que nós falarmos aqui for a realidade do ambiente não tá tão bom, eu acho que ele é um ótimo nome para isso. Agora, eu não sei se nesse... Mas é só ambiente e questão de trabalho? Trabalho mesmo. Muita gente reclama dos trabalhos dele, do estilo de treino. Eu reclamo, eu não gosto. Eu também não gosto do trabalho. Você já treinou com ele?
Não, mas eu sou Mas como assim, eu não comentarista gosto? esportivo, velho. Não, mas como assim eu não gosto? Eu não sou Ele já comentarista te treinou? esportivo. Como que são os treinos do É, me Renato fala Gaúcho? agora, eu fiquei curioso. Primeira coisa, não é ele que dá o treino, é aquele assistente dele lá que é famoso. Esqueci o nome dele agora. Mas no Você Palmeiras participou também. de treino com ele. No Palmeiras também não é o Abel Ferreira que dá o treino. Não, Não, mas é demais. diferente, é diferente. Não é diferente, é a mesma não coisa. não é diferente. O que se falava, inclusive tem uma passagem do Flamengo que todo mundo fala disso, que é da reta final do jogo contra o Palmeiras na Libertadores, que ele coloca o time para treinar para a final da Libertadores e ele não vai dar o treino, porque ele tira folga, porque ele vai trabalhar no jogo do time B contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. cara Pô, tem você que tá numa descansar final, também, você pô, tá o numa calendário final de tá Mas aí não. Você tá numa final de aí não. Libertadores. Ele fala, beleza, meu assistente vai treinar vocês hoje aqui, porque tem uma final sábado. Mas eu então vou você não trabalhar à gosta do noite, treino pô, dele, Vou não gosta do trabalhar à trabalho. noite. Mas então é ele que dá o treino e dessa vez ele não deu treino. Vou trabalhar Não, ele tem que estar no mínimo junto lá, gente. Vou trabalhar à noite, mas vocês treinam aí, O pô. Renato tem essa mesmo. Não existe Nessa isso, aí cara. do time B, ele pelo menos foi. Nos outros dias ele não ia. Vou Ah. poupar o time, ele se poupava também. Pois Ele é, isso ia não treinar, existe, ele cara. Isso não viajava, existe. E eu sempre achei o trabalho do Renato muito de uma... O Dorival conseguiu fugir disso agora um pouco. O Dorival, pra mim, ele tinha uma conexão muito grande com o Santos, ele desenvolvia coisas legais apenas no Santos. O Renato teve passagens interessantes, aquele Fluminense que chegou na final lá atrás e tudo, 2008. mas ele também tinha uma mística muito grande com o Grêmio, então ele chegava mais longe no Grêmio porque lá ele era rei. Ele fazia o que ele queria, do jeito que ele queria, ele pegava o jogador mais ou menos, a torcida abraçava esse jogador e tudo mais. Então ali o Renato ele tinha uma mística maior. Fora do Grêmio eu não vejo bons trabalhos do Renato. Ele pega o Flamengo, chega numa final de Teve o Libertadores. Fluminense no Mundial. Ele É, chega... esse do Fluminense não foi, não? Mas ali é muito longe da realidade, né? Foi só no Mundial. Só foi Antes ele? estava mais ou mas ele menos- voltou e continuou bem um tempo. Não, ele Depois que voltou e não foi ganhou bem. de ninguém, pô. Não, foi Tanto bem que um tem tempo, um- uns 3, 4 jogos. Não, aí- virou o meme do presidente na eliminação no vestiário, ele faz a lista de quem ia pegar. Não vou lembrar o nome dos times, mas ele fala lá, vamos voltar, vamos pegar É São verdade. Paulo, Corinthians, Flamengo, vamos vencer todos, vamos brigar Todos. pelo título. Ele perde todos os jogos. Tipo, ele volta do Mundial e não ganha de ninguém. Eu não gosto do trabalho do Renato já faz muito tempo, mas eu acho que pro que o Vasco consegue fazer hoje, porque pelo que tem à disposição do mercado e pelo estilo do treinador, de ser paizão, de conseguir unir elenco e tudo, eu acho que ele é uma boa aposta do Pedrinho. Eu coloco ele como aposta, por mais que seja um cara já rodado e tudo mais, por conta de não gostar muito do trabalho dele em campo. Mas eu acho que pro ambiente, para reunir aquilo ali, para fazer um ambiente Então não é melhor melhor... contratar um psicólogo? Você Não, só porque pelo o ambiente, psicólogo não um entende coach? bola. Não Se- entende bola. O Se você não gosta do Fluminense- trabalho do cara, não Qual tem que é a tática, formação não qual que é a treina. formação do Fernando Diniz? Ele é psicólogo? Adiantou alguma coisa ele ser Não, mas- psicólogo? Caraca, agora ele te quebrou. Não adiantou nada. Mas o Contratou cara, você psicólogo, fala pô. que não serve Eles pra isso, não acabaram de serve pra mandar aquilo. embora um psicólogo, Mas pro você quer trazer clima outro? é bom. Então contrata o acabou volta o de Diniz. demitir o psicólogo, você Contrata- quer outro psicólogo. Se o cara, ele é bom em tudo, Não, menos agora- treinar, Então, talvez... Não deu certo com o psicólogo, traz um cara que é especializado Mas é em que eu acho que o boa que o Jonathan vida. tá falando é que o trabalho Mas tático, esse tipo de o trabalho não tem técnico, data de validade? Tem. Porque a partir dos momentos que o pessoal não compra mais ideia, acaba. Mas é que E a isso gente tem, retrato pra do mim, a gente Renato tem um Gaúcho. problema no futebol brasileiro, que a gente tem muito time grande. Tem 12 times grandes. 12 12. grandes, E aí, quando eu falo grande, eu Não, não tô grandes. falando que eles são Grandes, necessariamente gigantes não, grandes. Mas é porque são 12 times que todo ano a torcida quer que brigue por um título. Sim. 12 times que todo ano o torcedor quer que busque alguma coisa. E aí o Vasco não está em situação de brigar por título. O correto seria o Vasco falar, ó, vamos Foi com finalista calma da que- Copa do Brasil. É, pois é, mas quase É um caiu tiro no Brasileiro. escuro. Quase Não, caiu mas é no aquilo, Brasileirão. A situação do Vasco era, ó, vamos ficar aqui no meio da tabela, vamos ficar tranquilo, vamos organizar a casinha e ficar de boa. E o negócio é que é Como tão não é, louco. Não tem como o treinador chegar e trabalhar. Então, qualquer trabalho é difícil. É difícil você trazer um treinador para o Vasco hoje, não só para o Vasco, mas para o Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Cruzeiro, para o Grêmio, para o Internacional. É difícil você trazer um cara, porque ele vai ficar com a pressão de que ele tem que brigar por um título. Quando, às vezes, a situação do clube não permite que ele brigue Mas por eu um entendo a título. torcida do Vasco. Imagina, os 4 últimos campeões da Libertadores foram cariocas. Ah, e tem o Sim. jejum também, né? Poxa vida. O Mas Vasco, é que você além- tem que entender precisa o de um momento do título. clube. Mas o Vasco, Precisa além de um além de ver os seus maiores rivais conquistando a competição, a principal competição, É, a principal. ele tem um jejum geral, né? Quantos anos o Vasco está sem título? É muito tempo já, sem título algum, sem nada, né? Então, isso E pesa a muito. gente não tem hoje opções de treinador no Brasil suficientes para essa demanda toda. Você não tem caras grandes, campeões que são muito bons, têm trabalhos recentes
longevos, assim, você não tem esse tipo de cara. Todo treinador que chega no Brasil hoje, ele chega para ficar lá 6 meses, 1 ano, e depois ir embora. Então vamos falar de um... É interessante essa sua jogada de bola. Vamos falar de um que pode vir para o mercado brasileiro, que é o Marcelo Gallardo. Foi demitido do River Plate. Não pode A vir gente pra sabe onde? que Mas muito acho time... que o Palmeiras ou o Flamengo vai demitir o treinador? A gente sabe que muito time brasileiro namorou o Marcelo Gallardo, ainda namora, né? É sonho de um monte de time brasileiro. Inclusive, até o nome dele foi citado na seleção brasileira. É um dos maiores nomes da história do River, Não, o maior não, técnico. Tá de sacanagem. Quem que Aí fez não tá. isso? Eu já vi, gente falando de pelo amor Marcelo de Não, Gallardo aí na não tem seleção. como, não tem como. Muita gente querendo o Marcelo Gallardo, demitido do River Plate. A gente vai falar do Crespo, que interessa ao River, o técnico de São Paulo. Mas rapidão, você acha que o Marcelo Gallardo chegou a hora de vir para o futebol brasileiro de alguma maneira? Ou não? Ele vai sair da América do Sul e vai voltar para a Arábia, onde for, Estados Unidos? Eu acho que o Felipe Luiz tem que começar a se preocupar. Sério? Porque a pressão já tá caindo em cima dele. E no Flamengo, Será que vai ter essa pressão sobra do é isso aí. Gallardo? Eu acho que pode ter. Pode ter. Não acho que. Não estou afirmando que vai ter. Pode Mas ter. assim, não vai tão bem na Recopa agora. Se não ganhar a dois Recopa, a joguinhos torcida do ruins. Flamengo começa a falar efusivamente sobre isso no outro dia. Exatamente. Se Até ele perde porque a Galhardo. Recopa, já era. O último dia do Galhardo é quinta-feira, a final da Recopa é quinta-feira, né? O último dia dele no River é quinta-feira. Agora sim, se o Abel Ferreira fosse cumpridor da sua palavra, poderia ser o Palmeiras, né? Porque o Abel tinha prometido É, que mas no o ano Abel que ele Ferreira não não ganhasse título, ele pediria Não demissão. prometeu fazer o quê? O cara não cumpre nem contrato, Ele bicho. pediu não cumpre demissão, palavra. ele não falou isso. Você vai confiar no cara que não cumpre o contrato Não Não dele? teve cumpre uma, contrato. mas não teve uma entrevista que ele fala isso? Fala, no Ele ano assume. que eu não Ele- ganhar, eu peço demissão. Mas ele também já assinou contrato com outro clube e não foi depois, pô. Ah, mas aí contratos existem multas que pô, você pode sair, então ele não deixou de Ainda ser fez- verdadeiro. ainda fez- Mas aí o Palmeiras time que ainda pagou paga. Não, metade. mas aí É o não, time que aí pagou. Aí é uma discussão que vocês têm que ter com a Foi o Leila Palmeiras Pereira. que pagou a multa cara da não brincadeira do Abel. Discutam com a Leila Pereira. O cara a pai dele não tá cumpre ok. Foi contrato, quantos pô, milhões vai cumprir mesmo? palavra. 28? 29 milhões? Muitos milhões. Uma coisa assim? Mas a parte dele tá ok. Ele Aí é errado assina, é a coloca Leila. o nomezinho dele num papel, Palmeiras tem que pagar 28 milhões de multa. É Ah, errado. brincadeira. Cara, Não, mas o Palmeiras pagou metade, não pagou a multa inteira. Ah! Ele pagou essa metade. Palmeiras Então. pagou uns 13, então, 14. Fica aliviado. Que bom, Segundo ele, o Palmeiras que quis pagar, né? Ele não pediu, né? eu acho que o Galhardo seria um senhor treinador tanto para Flamengo quanto para Palmeiras. Mas Mas ele eu também acho já não que- tá um pouco atrás, Ah, né? ele pode estar num momento não tão bom assim, mas que ele é muito bom treinador, ele é muito bom treinador. Só que eu acho que nem Flamengo nem Palmeiras vão trazer ele nesse momento e não vejo uma outra equipe com essa Ele não possibilidade. aceitaria outros times? Ou os Ah, outros acho times que não pagariam ele? Não teria como pagar. Lembrando que fazendo a conversão para o futebol brasileiro, né, para o nosso real, Marcelo Gallardo ganhava mais ou menos ali 2 milhões por mês no River Plate. Eu acho Não que vejo todo mundo ninguém aceitaria ele, eu não sei se ele viria para os outros. E o entendeu? Cruzeiro? Tem o Tite também, né, na questão do Cruzeiro. Hein? Pode ser, o Cruzeiro pode Tite não ser. tá Se o legal. Tite E o não for bem. Pedrinho, o Pedro, né, o Pedro da SAF do Cruzeiro é dono de fazer essas coisas. De contratar por nome, que é mais nome que o Marcelo Gallardo, dentro do futebol sul-americano. Então, pode ser também uma possibilidade aí do Tite abrir o Eu olho. não né? tinha pensado no Cruzeiro. Se o Tite cair rápido, Mas a queda do Gallardo, vai ser uma sombra pro Tite também, pode ter certeza disso. a queda do Gallardo, ela impacta a vida de um grande brasileiro. Quem? São Paulo Futebol Clube. Por quê? O que tem a ver Marcelo Gallardo Acho que você e tá São errado Paulo com as Futebol Clube? nomenclaturas hoje só. O River Plate está sem técnico agora. E o interesse dentro do Crespo existe, viu? Tem o interesse do River Plate em cima do Crespo. Claro, aquela lista, né? Aquela lista de treinadores que os times desejam e tudo mais, mas está o nomezinho do Crespo ali. Tem até o Milito, o do ex-Atlético Mineiro, tem o próprio Sampaoli, tem vários ali. E no meio, Crespo. E a gente sempre olha com carinho Crespo e River Plate por causa da história que o Crespo tem pelo River Plate. João Neto, você sente que, se esse interesse virar negociação, vai lá o River Plate, ó, na porta do Crespo. O Crespo aceita? Primeiro que eu não estava muito preocupado com isso não. Agora que eu vi que até o Sampaoli está na lista, eu passo a me preocupar. Se o River está de olho até no Sampaoli, ele pode levar até o Zé das Neves. Quem que é o Zé das Neves? Não sei, por isso que eu falei, um nome qualquer. Mas assim, cara, eu acho que não vai virar negociação. O que eu li ontem à noite, li muito pouco sobre isso, é que o River tinha sinalizado um possível interesse, mas até em pré-conversas o Crespo disse que não conversaria nesse momento com ninguém. Ah, então já negou? Não, tipo assim, não tem interesse de Não, já- conversar, mais já ou menos falou, isso. não Não, vamos é uma conversar fonte, agora, não é uma fonte tão confiável. Acho que no desenrolar do dia, hoje, tudo, nós vamos saber mais sobre essa história. Mas eu, também, Mundinho São Paulo. mas eu também vi que não é o principal foco do River Plate, que é um dos nomes, que é um nome que a torcida gosta muito,
Porque ele teve uma boa passagem no futebol combina, argentino né? como treinador e E porque ele, ele é ele tem a ídolo, cara né? do River, né? Combina com o River Ele é Plate. ídolo do River Ele tem a Plate. cara do River, a Ele é gente se ídolo. acostuma a ver ele no River, É né? ídolo do River Plate. E a única passagem que ele tem no futebol argentino como treinador, ele foi vitorioso, ganhou a Copa Sul-Americana, treinando o time argentino. Então, com certeza, o torcedor tem um carinho pelo Crespo. Não sei se ele é a principal opção, se ele não é. Isso aí são coisas para se esperar, né? Eu acho que não sai, mas a gente não tem como cravar nada nesse momento. É tudo muito novo, muito embrionário. O Marcelo Gallardo nem largou o osso ainda, né? Largou vai o osso treinar o time na quinta na ainda. quinta-feira à noite. Ele saiu ou saíram com ele? Saíram com ele. Saíram com ele? É porque é muito demitido. caro e o trabalho dele é ruim, né? Moderno, né? Ruim. Manda embora, mas você trabalha mais uma semana aí, semana que vem você sai. Não, É porque ele é um treinador com especial, né? treinador, Avisou, não vai com dar, treinador mas... eu não era muito acostumado a ver isso, Ele não. tá de aviso prévio. Tá de aviso. Cara, mas prévio. deram um monte de cabeça de bagre pra ele também, que era um trabalho bom, né? Quem? Ah, Sim. foi o do Atlético Esse Mineiro é o lá, futebol. como que é o nome dele? Que era do Fausto. Corinthians? Fausto Veras, o Galopo, que não é bom nem ruim. O Aníbal Moreno. Aníbal Moreno. Matias Vinha, que depois da lesão, Pois meu é. Deus do céu, Matias Vinha. Só do nosso futebol aqui foi um monte de refugo lá e querem que ele resolva tudo com esse monte de refugo. Esse é o futebol. É assim aqui, é assim lá, é assim no mundo todo. Chegou É. informação pra você aí? Não, já estão falando do sorteio aqui. Algo Já quer concreto? que faz sorteio. Quem contratou quem? O quê? Manda um abraço pro Murilo, pro Lucas Iloton, pro Michel, Tá sintonizado com a gente? pro a galera do Dorileu, a Misto? Tem que cúpula vir do aqui. misto, a cúpula do Ah, mas misto cadê que a tá galera aqui? reunida, tá assistindo o programa. Eram pra estar aqui, ó. Tem um espacinho que a gente reservou um espaço aqui pra vocês. Cadê vocês? A cúpula do Quer dizer, misto. tinha espaço pra Se uma- pra passar um só, né? amanhã, eles vêm na quinta. Se não passar, vem na sexta-feira pra falar do estadual. Tem que vir aqui. Tem Essa que semana vir. tem que vir Isso aqui. que importa, tem que vir. Não vou mandar abraço. O abraço vai ser aqui ao vivo. Se vier aqui, a gente fala com vocês aqui na TV Pantanal. Daqui a Então, pouquinho a gente vai faz abrir o o sorteio. programa com um abraço entre ou o Murilo ou o Lucas, quem for vir. A gente vai abrir o programa com um abraço dele com o Manfra. Porque o abraço vai ser pessoalmente. Não, eu perdi mão, pessoalmente. Não, você falou abraço. Tá? Não, Você É, abraço. cara, dá um falar, abraço. Falaram o abraço. Você fala as coisas por falar? Você fala, Você não pode você dar um mandou um abraço pro abraço cara? pra ele, eu vou mandar o abraço. Tá, mas você não mandou, você falou que vai dar o abraço Ah, pessoalmente. tá bom, então. Você acabou Se de falar. classificar. Tá Se bom. classificar. Se classificar Beleza. amanhã, se bater o Botafogo da Paraíba, tem abraço aqui na TV Pantanal. Tem que merecer também. Que isso? Esse abraço tão importante. É, o Manfra. abraço tão importante é só da minha noiva. Esse abraço requisitadíssimo no mercado. São Paulo, Crespo, River Plate, esse triângulo aí, Davi. Faz sentido pro Crespo sair de São Paulo e ir pro River nesse momento? Cara, eu acho que não. Se eu fosse o... Não vou falar isso, né? Mas eu acho que profissionalmente é melhor pro Crespo ficar no São Paulo nesse momento, porque ele tem um trabalho um pouco mais sólido, né? Quem diria? E hein? outra, tem ele teve, essa conversa no início do ano, hein? ele teve um momento muito mais difícil, podia abandonar o barco, chutar o pau da barraca e ir embora. Ele não Ele tava era o- bem, não. Aquelas entrevistas dele no não, começo mas do assim, ano, ele não tava legal. Cara, Coitado eu do acho Crespo. que ele tava legal porque o que eu observava naquele momento? Era o único que dava cara. Você não tinha um diretor para falar, você não tinha um presidente para falar, você não tinha um supervisor para falar. Quem arrumava a carinha lá no quadrado para dar justificativa, para tentar acalmar o torcedor, era só o Crespo. Então, naquele momento, eu falei, pô, ele não vai aguentar isso, ele não tem por que fazer isso, ele pode ir embora. Crespo não é um treinador como é o Abel Ferreira, mas é um cara que tem nome, que tem mercado, ele não precisa aguentar isso que ele está aguentando no São Paulo. Ele foi campeão Então, pelo próprio São Paulo. né? acho que se ele resistiu a esse momento, não vai sair tão fácil agora, né? Eu acho que pesa, né, cara? Uma proposta do River, Com certeza. onde ele começou, como ele receber. Eu não sei se o clube do coração dele é o River Plate, não sei se ele torce pro River Plate desde criança. Mas é como se fosse o clube do coração, né? Porque foi onde ele começou a carreira dele no futebol. Então tem um certo peso, e um peso considerável, uma possível proposta do River Plate pelo Crespo. Mas eu acho que é muito trocar. É claro que o São Paulo é um certo meio incerto ainda, né? Não é tão certo. É você trocar o duvidoso pelo muito duvidoso. Você trocar o São Paulo pelo River hoje, ele não tem nenhuma certeza de que o trabalho dele vai ser melhor no River. Não tem nenhuma certeza de que ele vai ser mais vitorioso no River. Eu acho que a pressão dele no River vai ser muito maior. Porque aqui a torcida já comprou o barulho dele, já comprou o trabalho dele. A torcida já está fechada com o Crespo, com o elenco. Então, acho que esse momento que o time teve nesse começo de ano, principalmente pela entrega, acho que já deixou o clube tranquilo com a torcida. Então, se vier uma sequência ruim daqui a um mês, de uns 2, 3, 4 jogos, acho que a torcida não vai sentir tanto quanto uma torcida do River Plate vai sentir, por exemplo, que não tem que ainda não comprou esse trabalho, que ainda está querendo voltar a ganhar muito rápido, né? Acho que
o peso que o River tem na Argentina é muito maior do que o do São Paulo, justamente por essa distribuição de grandes aqui, né? O peso que River e Boca tem no futebol argentino, certamente é muito maior do que o peso que a maioria dos grandes que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Então é uma pressão muito grande que eu não acho que o Crespo precisa comprar agora. E falando em peso, a sua participação no nosso WhatsApp tem peso também, porque rende prêmio, viu? Vamos conhecer o primeiro vencedor de um par de ingressos aqui de Misto e Botafogo da Paraíba. O primeiro vencedor de um sorteio do Pantanal nos Esportes. É histórico. Quem foi? Dona Benedita. Dona Benedita venceu o sorteio de um par de ingressos. Dona Benedita, mistense raiz. Ela mereceu até, viu? Participou com a gente todos os dias aqui no Pantanal nos Esportes, com sorteio, sem torcer, mandando a mensagem, falando do misto. Então a gente, com muito carinho, cede esse ingresso para você, esse par de ingressos, Dona Benedita, para a senhora e mais uma pessoa que a senhora quiser acompanhar Misto e Botafogo da Paraíba amanhã no Dutrinha, na Copa do Brasil. Faça bom proveito, parabéns por ter vencido, viu? Aproveite o jogo amanhã, que seja um jogo histórico e feliz para o Misto. Agradecer ao João Neto, agradecer ao Davi e principalmente você, amigo e amiga da TV Pantanal. O Pantanal nos Esportes de hoje está acabando, mas amanhã às 11h30 a gente tem mais um encontro marcado. Fechou? Então, muito obrigado por hoje, se cuidem e até amanhã.